Sejam muito bem-vindos ao BBM Cast. O BBM Cast é uma iniciativa da BBM Logística para promover diálogos no transporte, na logística, no e-commerce e na indústria, sempre conectando diferentes pontos de vista ao longo da cadeia de suprimentos. Para participar desses encontros, a BBM Logística vai sempre convidar os seus clientes, executivos e profissionais especialistas do setor. A ideia é que esses profissionais tragam para nós seus cases de sucesso e compartilhem boas práticas do que está dando certo em suas operações. Eu convidei para o nosso encontro o Pedro Moreira, presidente da Bralog, um grande especialista do setor que vai me ajudar nas conduções da entrevista, da pauta e no enriquecimento dos diálogos. A BBM Logística vai divulgar nas suas redes sociais, então se você não segue, aproveita para seguir a BBM nas redes sociais, acompanhe conosco esse e os próximos episódios. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público e comentasse o que você acha sobre esse tipo de iniciativa. Ok, Gil, maravilha. Pedro Moreira, presidente da Bralog, Associação Brasileira de Logística. Somos aí um ecossistema do setor, com mais de 150 empresas associadas, né, que busca aí delinear e compartilhar com o mercado as tendências da logística e os caminhos, né. A BBM é nossa associada apoiadora de longa data, né, então é um privilégio receber esse convite, viu, Ju? Agapito e todos da BBM, para participar dessa iniciativa que nasceu ano passado, né, e esse ano foi intensificado com as agendas, com a definição dos painelistas, dos debatedores, né? E o objetivo desse podcast é um papo leve, mas trazer o que está acontecendo, que está pegando fogo na logística, né? Realmente impulsionado por esse momento geopolítico, né? Que faz com que as cadeias de suprimentos mudem, né? Tanto globalmente como localmente. Então a ideia é trazer essa perspectiva e sempre com o olhar do futuro, né? 12, 24 meses, qual que é a visão dos nossos convidados. Então, não percam o BBMcast, que está fantástico. Seguimos para mais um episódio do BBMcast. O nosso tema é cadeias globais e competitividade, decisões entre custo, risco e prazo. Temos aqui nosso convidado, Wagner, representando a empresa Natura. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, Wagner. E Matias, representando a BBM Logística. Wagner e Matias, satisfação enorme tê-los aqui conosco. Acho que vai ser um papo bem legal, bem intenso, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos para a primeira pergunta, então. Eu quero saber de vocês dois a trajetória, a carreira de vocês. Conta pra gente como começou, como foram os principais marcos e o que trouxe vocês até aqui hoje. Começando contigo primeiro, Wagner. Legal. Primeiro, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje nessa edição. Eu tenho 28 anos de experiência em supply chain. Esses 28 anos foram divididos em algumas áreas. Operações de comércio exterior, projetos, transportes, distribuição Brasil, eficiência operacional com metodologia e atualmente eu sou responsável por comércio exterior para a América Latina, na Natura. Em todo esse período foram vários eventos, né? Quem cuida de logística não fica monótono, não existe monotonia na sua carreira. Mas eu destaco alguns pontos principais, né, que eu vi que foram determinantes e que me fizeram aprender como combinar comportamento, eficiência, humildade, porque você precisa aprender, né, seja internamente, seja com parceiros. E aí eu gosto de destacar a crise dos transportes em 2018, aqueles 10 dias que o Brasil parou, né? Naquele momento eu cuidava de todo o frete da transferência no Brasil, abastecimento dos CDs, Nordeste e Sudeste. E aquele momento foi marcante pelo seguinte. Primeiro que a gente foi com mais de 90 carretas impactadas no movimento. E de uma forma muito rápida, né? Movimento intenso. Mas um insight que eu tive fez a diferença. Por quê? Eu percebi que todo mundo estava preocupado com um problema. Eu falei, mas esse problema a gente não vai resolver. E eu comecei a dedicar tempo para pensar no que seria após aquele nó se desatar, né, e os transportes voltarem. Aí eu brinco que eu criei um quartel-general, eu e o gerente de suprimentos. Eu falei assim, Sidney é o nome dele, né? Eu falei, Sidão, a gente precisa pensar no que vai ser depois.
cara, vamos pensar numa bonificação, quem conseguir colocar mais carros pra gente, porque assim, o que tá lá já tá, né? A gente vai precisar pensar no depois. E foi uma medida bastante acertada, porque a gente conseguiu criar um plano de bonificação muito antes, né, do que as outras empresas, ou pelo menos a maioria pensassem nisso, e a gente conseguiu sair daquele problema com muita velocidade, sendo até reconhecido pelo CEO da empresa, né, dado o prejuízo que aquilo já tinha causado, mas poder se levantar de uma forma muito mais rápida, né, e poder retomar os negócios fizeram toda a diferença. Então, eu maravilha. destaco esse momento. Um outro momento da carreira foi um pouquinho antes, 2016, com um olhar de colaboração, eu chamei um fornecedor, né, na ocasião era um fornecedor do segmento de alimentos, né, também bens de consumo, mas na questão de alimentos. E por que a gente sempre se relaciona com alimentos e farma? Porque os cosméticos, eles precisam de Anvisa, então as regulações, elas meio que se combinam, né? E naquele momento onde quase não se falava em colaboração, as empresas trabalhavam muito isoladas, né, com receios e tudo mais. Eu falei, bom, não é um segmento igual, não é um concorrente, né, que problema tem? E a gente fez um transporte colaborativo na rota São Paulo-Nordeste, eles tinham exatamente o movimento contrário. Esse trabalho foi super vencedor para a economia de carbono, periodicidade e frequência na rota, ou seja, a gente deu muito mais movimento proativo do transportador na ocasião. Foi um projeto que inclusive virou capa da Mundo Logística, acho que foi em julho ou agosto de 2016, e aquilo deu um start, né, de como a gente precisa se aproximar da cadeia, da indústria. Muitas vezes a gente trabalha com os parceiros logísticos, olha muito para dentro da operação, mas a gente precisa olhar para fora com esse viés de colaboração, né? Cada vez mais, desde que você não toque em nenhum processo que vá ferir alguma regra interna, alguma questão de compliance, ética, mas fora isso, a gente tem que pensar de uma forma colaborativa. Eu gosto muito dessa visão de colaboração, porque esse é uma restrição que a gente vê no Brasil, na área de logística, há anos, né? A dificuldade de compartilhar informação, buscar a melhor solução, né? Você pegou um exemplo fantástico. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco dessa necessidade de colaboração, né? Vamos juntar força, porque nós temos um pepino para resolver, né? Mas eu acho que ainda temos muito a caminhar, né? E quando a gente olha a cadeia de suprimentos, ela não funciona se não tiver os elos bem interligados, bem fortalecidos, né? Então, legal essa visão sua de colaboração na sua gestão. Muito bom. Linda trajetória. Parabéns. E a sua, Matias? Bom, eu já tenho mais de 30 anos, né, atuando no transporte internacional, novo, já com muitos anos de experiência, e a verdade é que em todos esses anos a gente enfrentou inumeráveis situações, né, como o Wagner falou, a logística já é complexa e a logística internacional ainda muito mais, eu acho que agrega mais, né. Então, eu acho que um ponto de inflexão na minha carreira foi a questão do desafio da pandemia, porque, de repente, no Brasil, a pandemia teve um tratamento, mas depois cada país teve um tratamento completamente diferente, né? Então, se adaptar àquele tratamento que estava sendo dado de fronteiras fechadas, as dificuldades que nós tínhamos operacionalmente, junto com os times, de poder se conectar, trabalhar todo mundo virtual, né? E mesmo assim, tendo motoristas na rua, estando expostos a uma situação de saúde, né? Uma situação drástica, dramática para muitos. Então, eu acho que a pandemia foi um ponto de inflexão onde nos ensinou muita coisa de como trabalhar de uma forma completamente diferente do que a gente estava acostumado. E assim também, eu acho que na minha trajetória pessoal, um ponto que me teve algumas dificuldades, né, para poder atuar foi na questão de poder levar todas as nossas operações, né? A gente fazia transporte internacional. Desde o começo fizemos transporte internacional. E transporte internacional não é só atravessar uma fronteira, não é só rodar um caminhão por uma estrada em um outro país. Transporte internacional é interagir com outras culturas, com outros povos, com outras legislações de diferentes países, né? Então, o maior desafio que a gente enfrentou é
como levar toda a nossa eficiência, toda a nossa operação que a gente tem no Brasil aos diferentes países. Então, colocar representantes nos países e montar uma operação lá, acho que foi um dos principais desafios que a gente enfrentou, né? Logo agora já com uma operação super consolidada, né? Depois de tanto tempo, mas entender cada país, como ele funciona, é um desafio no transporte internacional. Poxa, ótimo. Linda carreira, linda trajetória. E fala super bem português, né? Impressionante a fluência dele. E tem quanto tempo já de BBM, Matias? Eu digo que são mais de 30 anos, mas torcedor ter do Boca. 36. Né? Tenho 36 anos de empresa, não do Boca precisamente. Eu sei disso. Mas aí, apoiando e né, dando continuidade aí ao trabalho, o legado que a BBM vem tendo desde as suas origens. Que legal. Que maravilha. Vamos falar, não tem como fugir do tema cenário global, né? Atualmente estão falando aqui de transporte internacional, e aí temos acompanhado aí semanas intensas, meses e até anos, né? Depois da pandemia tivemos aí uma turbulência global, geopolítica, né? E recentemente com esse conflito Estados Unidos e Irã, né? Então, Wagner, eu gostaria que você traçasse um paralelo desse cenário e como isso impacta e como você mitiga aí os desafios no transporte internacional da Natura, né? Se você puder contextualizar, agradeceria. Certo. Eu brinco que na América Latina a gente precisa acompanhar o que acontece globalmente e desenhar vários cenários para ver como que aquilo vai respingar no nosso negócio, né? E por que eu comento isso? Porque atualmente a América Latina representa 3% do volume de negócios internacionais que se move. É muito pouco, mas a gente é totalmente dependente dessa rotação, né? Seja marítima, seja aérea. Então, o que eu vejo desse cenário? Você tem muita razão quando comenta o mundo ele está fervilhando já faz um bom tempo, né? Depois da pandemia, a gente brinca que não teve mais um movimento estável, né? Ora é uma crise do marítimo, que nem a gente atravessou aí final de 23, todo ano de 2024. Questão de gargalos em terminais, o gargalo marítimo pressiona a carga aérea, né? Que muda a configuração, muda as rotas. Agora a gente tem esse movimento, né? Essa crise no Oriente Médio, que está se arrastando, né, por mais tempo do que se previa a princípio, e assim foram os últimos conflitos, né? A Ucrânia também acreditou-se que aquele movimento não escalaria, né? E a gente tem uma situação ainda não resolvida. E você vê que o principal impacto agora é combustível, né? Isso vai criando uma cascata, né, que vai respingando em todas as operações. Eu vejo que as empresas cada vez mais precisam estar atentas em como se adaptar. Porque antigamente você olhava um boletim, você criava uma estratégia, hoje a informação ela perece muito rápido. Né? Porque um acordo que é feito num dia, no outro dia ele já não é mais feito, e aquilo vai criando um impacto de uma forma distinta. Então eu vejo que a capacidade das empresas se adaptarem, né, e criarem plano A, B e C, principalmente aquelas que dependem de produtos e insumos de uma cadeia longa, isso é uma estratégia, isso é uma vantagem competitiva, né? Dá para fazer isso para tudo? Não dá. Mas essa questão de se adaptar, questão de ter um negócio escalável e de ter uma continuidade do negócio que te permita operar, pelo menos nos seus itens principais, no meio de uma situação adversa, eu vejo que esse é o cenário que a gente vive. Então, hoje em dia não é só simplesmente você desviar do problema, mas é como você conseguir conviver com ele por um tempo que pode ser indeterminado, né? Sem deixar de gerar valor para o seu cliente, sem deixar de gerar valor para o seu acionista, né? Então é um equilíbrio que exige demais das corporações, exige demais dos parceiros logísticos, porque essa combinação, essa engrenagem, ela tem que funcionar. Não que no passado ela não tivesse, mas agora esse alinhamento ele é bastante fino. Então você precisa também, no meio disso tudo, entender: será que qualquer fornecedor está apto a exercer o meu negócio? E eu não estou mais falando da qualidade do A, do B e do C, eu estou falando de uma questão de empresas que conseguem adaptar os seus negócios, né? Essa parceria ela precisa gerar resultado. Faz sentido você trocar de parceiro a todo instante?
né? Horas você mira custo, hora você mira nível de serviço. Será que você atingir aquele equilíbrio e fazer o seu investimento de tempo para que aquela situação amadureça, será que esse não é o melhor cenário? Porque hoje em dia, o que está em jogo? A velocidade. Velocidade que você tem de operar, velocidade que você tem para atuar em situações adversas. Então, ter esse jogo muito combinado e ter um parceiro muito alinhado e adaptado às características do seu negócio, isso para mim é um diferencial competitivo. E é nova visão, né? Porque o Brasil tem uma tradição de bid todo ano, né? Eu acho que tem que ter bid, mas eu acho que tem que pensar em contratos de médio e longo prazo, com metas, com estruturação. Eu acho que isso cria. Sai um pouco daquilo de discutir preço, que é necessário, mas é commodity, e passa a discutir mais valor dessa integração, né? Eu acho que é um ponto importante que você colocou. Pleno Matias, acordo. você tem uma visão também sobre Sim. complementar só? Bom, complementando um pouco aí o que o Wagner falava, né, a globalização para nós no transporte também tem vários impactos e a gente atuando nos diferentes países, às vezes tem toda uma macro que se gera, né, através desses conflitos gerais que acontecem no mundo, mas depois tem os conflitos, pequenos conflitos, pequenas situações que a gente vivencia no dia a dia em cada um dos países da nossa área de atuação. E a gente tem que gerenciar todos eles, né? Tem que estar vendo, entendendo o que está acontecendo e se adaptando a qualquer situação, né, que vai criando. E são diversas, e são constantes as mudanças, as dificuldades que a gente enfrenta. Eu acho que nós, na BBM, temos essa capacidade de entender, né, de estar sempre entendendo, bem próximo do que está acontecendo em cada um desses lugares e poder, dessa forma, prever qualquer situação que não venha a gerar algum tipo de dificuldade na nossa atuação, na nossa operação. Então, acho que a gente destaca isso sempre, de estar próximo com as pessoas de lá, conversando, né? O que vocês estão vendo, o que está acontecendo, do porquê, entendendo, você consiga ser previsível e dessa forma, né, ter uma operação eficiente. Muito bom. São muitos os desafios, né? O profissional de logística é o mais competente na questão de agilidade, se adaptar rápido, tudo muda muito rápido, né? Wagner, eu queria saber aqui sobre inovação, né? Nesse contexto no complexo que é a logística internacional hoje da Natura, e se falando cada vez mais de operações mais inovadoras na logística, os esforços que as empresas estão fazendo em inovação, depois quero saber a visão da BBM também. Mas conta para nós aí o que a Natura está fazendo para se reinventar e em inovação especialmente em busca de cada vez mais operações mais eficientes. Legal. O nosso negócio ele é movido por inovação, né? O segmento de beleza, cosméticos em geral, ele é sazonal, né? Ele depende de inovação. O cliente hoje em dia está cada vez mais exigente, né? E a nossa concorrência também tem uma série de startups que conseguem colocar produtos de uma forma muito diferente do trivial que a indústria, né? Que a concorrência já estava acostumado. E isso faz com que a gente se movimente de uma forma diferente também. Então, eu queria selecionar alguns pontos que a Natura vem fazendo nos últimos anos. Primeiro, que é um investimento massivo em tecnologia, né? Há um pouco mais de 2 anos atrás, ela tomou a decisão de mudar toda a plataforma na América Latina para a plataforma Google, que é uma plataforma muito mais escalável quando você fala de apps, dados, IA aplicada nos negócios. Do ponto de vista sistema, também um investimento massivo, combinando uma nova versão do SAP com sistemas de planejamento que conectam com planejamento mercadológico e planejamento de demanda. Tudo isso para você ter sistemas ambidestros que conseguem construir cenários diferentes para maximizar o valor da operação e garantir um nível de serviço que leve uma experiência boa para o cliente. Porque a nossa indústria, sendo sazonal, você precisa sempre cuidar nível de estoque, eficiência e experiência para o cliente. Então, investir em plataformas, investir em sistemas, se apoiar nos parceiros logísticos. Então, o que eu quero dizer? Nível de monitoramento de carga, tudo isso que
os nossos parceiros conseguem e precisam investir muito mais do que a Natura para trazer esse nível de serviço, essa acurácia, essa rastreabilidade das informações dos embarques, isso a gente conta muito com essa parceria. E a Natura vem investindo pesado nisso. É óbvio que quando a gente fala do nosso principal ativo intelectual, que somos os colaboradores, a Natura também tem um programa de aprendizagem, um ecossistema de aprendizagem muito completo internamente, onde as pessoas podem acessar, fazer os treinamentos a hora que bem entender, todos eles numa plataforma integrada, que conseguem inclusive ranquear as pessoas que mais estão usando o ecossistema, e essas pessoas recebem prêmios até por essa meritocracia mesmo, né? Quem mais aprende recebe mais investimento para aprender. Então é um ciclo virtuoso que a empresa decidiu apostar e investir para que a gente consiga ter uma plataforma de negócios que seja escalável, que seja responsiva e que principalmente leve esse valor agregado, essa experiência para o cliente, para o nosso consumidor. A Natura respira inovação. Acho que poucas empresas do Brasil têm esse DNA, né? Isso há décadas, né? E é importante isso e ver como isso transpassa aí gerações ali na própria Natura, né? Muito bacana isso. Mas não só a Natura, a BBM também. Também. A BBM também. Tem inovação no seu setor DNA. De operador logístico é uma jornada de inovação de 5, 6 anos já, né, Ju? É, mais ou menos isso. Que a gente tem acompanhado também a importância da inovação na trajetória da BBM. Né? A BBM já tem uma trajetória longa aí da inovação interna e externa, mas eu vou ouvir do Matias. Deixa o Matias comentar. Bom, a inovação para nós é sinônimo de eficiência, né? Então, a gente precisa realmente inovar para se tornar cada vez mais eficiente. Bom, na BBM tem vários programas de inovação, imagino que no decorrer dos podcasts a gente vai falar sobre isso, bastante de inovação, porque é um ponto muito importante dentro da companhia, inclusive ela é estratégico. A gente acostuma de falar dentro da empresa e dentro da nossa equipe que inovar não é quebrar paradigmas, que às vezes inovar é fazer alguma coisa de uma forma que gere uma eficiência melhor para a nossa operação e para o nosso cliente também. Então, que traga, né, para toda a cadeia logística. Então, existem inumeráveis aí programas dentro da companhia, mas eu queria destacar assim que a gente está buscando em soluções mais customizadas, além de processos internos que nós estamos desenvolvendo, inclusive no nosso setor internacional, nós já temos agentes de IA que eles fazem conferência dos nossos conhecimentos de embarque para eles evitar erros, né, na digitação dos documentos, ou seja, que a tecnologia hoje, a inovação em IA, por exemplo, ela está sendo mais levada para resolver questões mais burocráticas, né, do dia a dia. Mas logo assim, a gente espera poder ter desenvolvimentos de tecnologia em IA que eles nos tragam alguns conceitos mais preditivos, né, que a gente possa prever diferentes situações a partir da utilização da inteligência artificial, como for algum gargalo que pode estar acontecendo em algum terminal aduaneiro, em alguma fronteira, né, ou mesmo questões climáticas, quando a gente vai atravessar para o Chile, a cordilheira, com tudo aquilo que a gente sabe. Hoje a gente sai para o Chile e não sabe se vai conseguir atravessar, né, numa época de inverno. E agora, se a gente busca através dessas inteligências artificiais ter informações, dados que permitam ser mais preditivo nisso aí, a gente vai, obviamente, ser mais eficiente e talvez evitar rotas, né, ou pegar caminhos alternativos a esta situação, por exemplo, do inverno que a gente citava, né? Que isso acaba tornando mais eficiente e a gente acaba atendendo a expectativa que o cliente tem enquanto a ter a assertividade de quando que ele vai receber a carga, né? Saber ter informação de quando que sua mercadoria vai chegar. Então, são N situações que a gente está trazendo, e inclusive soluções, como comentei anteriormente, customizadas para o cliente. A gente está buscando desenvolver soluções para ter maior visibilidade de toda a cadeia. Inclusive, nós estamos aí com um projeto que já está virando, junto com um dos nossos principais clientes, já está em produção, ele já está
quase que rodando, e a Natura está, né, na fila de produção, é o segundo até, o Wagner depois te atualiza disso aí, está na fila de produção para ter também uma solução sistêmica para a própria Natura poder acompanhar todo o processo, né, que nós fazemos para isso. Previsibilidade, informação. Complementando o Matias na questão da inovação, a BBM, e fazendo um gancho com o que o Wagner falou, tem um programa interno de inovação voltado para os colaboradores e a gente sempre tenta simplificar, dizer que não é tecnologia. Inovação é a capacidade do indivíduo de observar um processo e aplicar ali melhoria naquele processo. E nada melhor do que a pessoa que já está ali, que está na área, que atua na operação. Então é um programa que a gente já vem solidificando há alguns anos e chama BBM em X. Então ele traz resultados e ideias novas que a gente nem imaginava, porque a gente consegue trazer a educação do que é inovação para todos os colaboradores. E não vou deixar de esquecer que um dos valores da BBM somos inovadores. Então, isso para nós é bastante importante. Muito bom. E no final se traduz isso, né? Em eficiência, previsibilidade para o cliente, agilidade nas mudanças. Muito bom. Eu queria voltar ao tema explorar um pouco o seu discurso anterior sobre a estrutura BBM para apoiar clientes, né? Então, diante desse cenário geopolítico, da necessidade de tomar decisões rápidas, agilidade, né? Adaptabilidade. Então, como é que a BBM se estrutura para trabalhar próximo do cliente? Você comentou um pouco, mas gostaria que você explorasse e que desse exemplos, né? Exemplos recentes, e aí o Wagner também pode complementar. Legal. Bom, eu costumo dizer que no internacional a gente gosta de olhar o processo de começo ao fim, né? Nós trabalhamos numa logística de end-to-end, né? E a nossa preocupação está desde o momento da coleta, conectar o fornecedor com a entrega e no cliente final. Então, todo esse processo a gente atua e acompanha, né? Faz nossa parte operacional e acompanha o cliente nesse processo. Basicamente, a gente trabalha sobre 4 pilares. Um é a questão de atendimento humanizado. Então, nós temos uma área de Customer Service que ela atua desde o começo, né, após o fechamento comercial, junto com todo um processo de onboarding. Inclusive, nós fizemos um processo de onboarding bem sucedido na Natura já há alguns anos, né? E todo esse trabalho está na nossa equipe de Customer Service e aí vai acompanhando até o final, né, até a entrega e até a pós-venda no processo de performance, de medir como que a nossa operação vem acontecendo. Outro pilar que a gente também atua é na questão de inovação, né, buscando inovar, fazer alguma coisa, fazer diferente, né, o que nós fazemos no nosso dia a dia. A questão de legislação, de compliance, né? Nós somos muito rígidos no nosso processo de compliance, de segurança jurídica, os procedimentos de OEA, que a gente segue à risca, que venha garantir essa segurança também no transporte, é um dos nossos pilares. E depois, nosso processo operacional, né, de como que a gente atua em cada um dos países, tendo bases, né, para poder dar suporte a toda a nossa operação. Então, nós estamos presentes junto com o cliente e nós estamos presentes junto com nossos motoristas lá para que todo o processo flua sem nenhum tipo de interrupção. Qual é a abrangência, Matias, hoje do atendimento para o cliente? Pode contar em quais regiões? E hoje nós atuamos praticamente em toda a Sul-América, né? Nós falamos muito de BBM atuando no Mercosul e a gente foi mudando esse conceito de atuação em Sul-América toda, né? Então, fora o Colômbia, que é um país que não tem acordo de transporte internacional, que não faz do acordo de transporte internacional rodoviário, a gente atua com Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, fizemos operações com o Equador, com a Venezuela, transportando gás na época da pandemia, né, trazendo oxigênio para o Brasil, uma situação crítica lá em Manaus que aconteceu, todo mundo deve lembrar. Então, nós podemos dizer que hoje
atuamos praticamente em toda a Sul-América, nós não temos uma restrição. E a gente busca, operacionalmente, trazer diversas soluções. Nós queremos que não só nos focar em uma solução única que possa ser um transporte de carga lotação. Nós fazemos transporte fracionados, fazemos transporte de milk run, fazemos operações de cross-docking nas fronteiras, né? A gente busca adaptar a nossa operação à necessidade do cliente. Esse é, acho que um dos principais objetivos que a gente tem, ter uma operação que ela seja resiliente à necessidade que o cliente tem. E Wagner, essa é a sua percepção como cliente também? Essa é a minha percepção e eu sempre que eu falo da BBM, eu gosto de citar o começo deles na nossa operação. É óbvio que hoje todos os nossos parceiros, eles carregam 2 portfólios de produtos ou insumos, seja ele Avon, seja ele Natura. Na ocasião, quando nós começamos a parceria com eles, a gente falava exclusivamente do negócio Avon. Isso já faz mais de 10 anos. E a experiência da implementação com a BBM fez toda a diferença no nosso negócio. E eu falo isso com propriedade de causa, porque em 28 anos de experiência, eu já vi várias implementações, bem-sucedidas, outras nem tanto, e é sempre aquele equilíbrio entre cliente e o prestador de serviço. E no caso da BBM, eu percebi que o grande diferencial deles é o investimento deles na área que cuida da experiência do cliente. Primeiro que eles investem muito tempo em conhecer as características do cliente, para que quando eles começaram a operar, eles já tinham muito menos lacunas para preencher desse processo, porque eles já estavam imersos na operação. Então, essa implementação ela foi uma das mais rápidas que nós tivemos na história do transporte do nosso negócio, e ela foi a mais consistente. A BBM, fizemos até um levantamento no ano passado, inclusive para endossar um edital que foi feito recentemente. O mês que ela ficou com o menor nível de serviço foi, se não me engano, 87%. Os outros meses foram tudo gabarito. Então, é esse tipo de parceria que agrega valor para o cliente. É o parceiro do negócio que não está preocupado. Óbvio que ele está preocupado, sim, em gerar receita, em expandir escopo e negócios, mas ele está preocupado com o seu cliente de uma forma genuína. Então... E eu quero ratificar aí que o Wagner comenta isso. Não, sempre. É uma coisa que ele sempre fala, cada vez que eu vou lá conversar com ele e levo algum, né, o CEO ou algum outro executivo da companhia, o Wagner faz questão sempre de falar isso, repetir, e eu sempre digo a mesma coisa para o Wagner, isso é o trabalho da Camila Cavoni, que é a nossa gerente de Customer Service, então eu gosto de trazer sempre ela, porque é ela que tem que levar todas essas honras aí do Wagner. Esse é um crédito para Camila e para o time de Customer aqui, ó, o cliente está falando, o Matias está falando, parabéns, time, é muito legal a gente escutar Camila isso. Camila faz um excelente trabalho, realmente. Vamos falar um pouquinho de regulação, essa complexidade no comércio internacional, né? E colocando a lupa ali no processo de embaraço, que sempre é uma dor, né? Em termos de produtividade, de transit time. Então, como é que você vê, Wagner, essa evolução, se é que existe, né? No desembaraço entre as fronteiras? E se há uma coordenação entre os órgãos para tornar esse processo mais fluido. Depois eu quero ver o Matias também, que é expert nesse tema. Então, por gentileza, Wagner. A América Latina como um todo ainda é um ambiente de negócios muito complexo, muito burocrático. Vem se desburocratizando ao longo do tempo. Eu vejo que os últimos 10, 15 anos eles têm sido determinantes para essa desburocratização, mas ainda quando a gente compara com a Europa, com os Estados Unidos e com a Ásia, isso ainda é muito complexo. Mas sim, a gente vê que, principalmente o organismo que é a Receita Federal, ela vem investindo bastante em sistemas de informação. O Portal Único, ele veio, né, e ele, depois da pandemia, inclusive, ele vem tomando um corpo diferente. A gente percebe muito mais a integração dos órgãos. LPCO funcionando, você vê que uma licença, né, algo que você escreveu uma vez dentro do sistema, ele vem sendo aproveitado por todos os elos da cadeia. Então a gente vê sim um movimento, independente de estar aquém do que deveria, eu acho que é importante reconhecer que o movimento existe. E do lado de dentro de casa,
fica a responsabilidade dos importadores e exportadores também cuidar do seu processo. Também entender o nível de inteligência, o nível de sistematização do processo para você acompanhar essa evolução. E aí, quando a gente olha para o cenário de gargalo, o que eu vejo? Existem programas de reconhecimento internacional, que é o operador econômico autorizado, aí reconhecido pela OMA e presente em mais de 60 países. E ele sim também vem crescendo de uma forma muito estruturada nos últimos anos. Então, recentemente foram assinados acordos de reconhecimento mútuo super interessantes. O próprio acordo que foi feito entre a aduana brasileira e a aduana norte-americana, ela trouxe um outro patamar de integração para o comércio internacional, ela trouxe um outro nível de segurança para o OEA sendo reconhecido no Brasil, para o OEA Segurança principalmente. Isso trouxe algumas mudanças na legislação. Então, o que a gente vê? A gente está diante de uma combinação de um cenário, de um contexto operacional que está sendo desburocratizado. Com isso, a régua dentro das empresas ela está subindo. Estou falando de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento dos parceiros, e tudo isso para que esse ambiente de negócio se torne menos complexo, mais célere, porque esse é um caminho sem volta. No passado, a gente via muito poucas empresas aderentes a esse programa que é voluntário. Hoje em dia, você já vê a maioria das empresas aderentes. Você vê também uma Receita Federal que não se preocupava tanto com as trades. Hoje ela já desenha um contexto onde as trades também têm um papel protagonista e tomando benefício disso para devolver esse benefício para a cadeia produtiva, para a cadeia de negócios. Então, eu vejo que esse ambiente ele está se tornando mais organizado, mais estruturado, e coisas que eram estritamente burocracia e embargo, ela já se transforma em vantagem competitiva. Então, a combinação disso tudo, e é óbvio que isso é um caminho que está sendo escalado, né? A combinação disso tudo tem que entregar um ambiente de negócios muito mais otimizado, muito mais eficiente, uma cadeia de custos otimizada também. E a experiência do cliente, sem dúvida, ela vai ser incrementada. Maravilha. Matias, a sua percepção também dessa evolução? Sim, sim. Que você acrescentaria em termos de oportunidades para melhoria? Vem acontecendo bastante essa desburocratização, né, dos processos aduaneiros, como o Wagner comentou, um dado assim que mostra isto nas operações rodoviárias internacionais, o 98% dos processos de exportação, eles cursam por um canal verde de verificação, quer dizer que o processo se embaraça de forma imediata e muitas vezes até sem a intervenção direta da Receita Federal. Então, isso faz que o processo seja muito mais ágil. Eu acho que ainda o que está faltando é a integração entre as aduanas dos diferentes países, né? Falando aqui nessa região. Mapa, Anvisa, Receita. Sim, e mais essa integração entre os diversos entes aqui. Mas quando a gente estende isso para outros países, é como integrar para que um processo que está acontecendo de exportação no Brasil, já a aduana argentina, por exemplo, a aduana uruguaia, já pega essas informações para que rode dentro do mesmo processo e acabe acontecendo um desembaraço mais ágil no país de destino, né? E a vice-versa do lado do Brasil, quando o Brasil se torna um importador e a mercadoria vem dos outros países, como integrar esses processos aduaneiros? Nós, na BTI, eu como diretor da BTI, atuando muito ao lado de todas essas questões, a gente vê que existe uma busca do setor para que isto aconteça, né? O setor privado está buscando, através de nossas associações, que todo esse tipo de situações aconteça. Mas ainda falta um pouco para que isso venha a acontecer e realmente venha a tornar cada vez mais eficiente em nossos processos. E só para a gente ter uma noção de evolução, né, dos últimos 5 anos, o tempo de desembaraço evoluiu. Antigamente era tantos dias, hoje é de horas. Vocês têm alguma indicação disso? Eu não tenho dado preciso, mas a Receita, eu não sei se a cada biênio ou triênio, ela solta aquele documento que se chama Time Release Study, que ele traz uma média
de valores, de tempos de desembaraço. E sim, desde o último, esse tempo ele reduziu em aproximadamente 3 dias. A gente girava em torno de 6 ponto alguma coisa, quase 7. Hoje a gente já está próximos aí de 4, 3 dias e meio, né? Então, isso é um indicador que mostra essa eficiência entre governo, entre iniciativa privada, combinando efeitos, né, não só de inteligência artificial, mas de estruturação de processo, de tornar a sua cadeia mais eficiente, de se submeter a programas que são voluntários, mas com viés também de conformidade, porque uma vez que a empresa se aplica a um programa como esse, ela já defende perante a Receita Federal que ela está olhando muito processo e subprocesso. Então, no final do dia, o ambiente se torna mais sério também para a Receita Federal. Porque isso que o Matias comentou é uma verdade. Se você pegar uma média de empresa de grande porte, no início da década de 2000, o índice de canal verde ele girava em torno de 70%, 75%. E as empresas não faziam nada de errado no processo, mas havia essa burocracia, esse negócio que não era estruturado. Hoje, realmente, a gente trafega sempre, invariavelmente, acima de 95% de canal verde. Então, é muito mais eficiência para o ativo, é muito mais eficiência para o negócio. Então, a gente sim está reduzindo produtividade bastante. do ativo, acho que o tema central é esse. Agora, você vê alguma perspectiva, quase que reduzindo pela metade, o que é possível chegar com melhorias, 2 dias, 1 dia, você acha que é possível, vocês acham? Eu acho que sim, inclusive nos processos de exportação rodoviária, hoje estamos falando de repente de minutos, porque num processo onde não tem intervenção da Receita e é tudo automático, através dos operadores, dos terminais, como pode ser uma Multilog, Neo, ou outros armazéns alfandegados, porto-terrestres, eles conseguem ter um processo muito ágil, né, na exportação principalmente, né? Claro, o que cada país vai buscar? Ele vai buscar cuidar da importação. É lá onde a aduana, a Receita, bota o olho principal, né? Entender o que está vindo. Entrando, né? né? E aí sim os prazos começam a ser um pouco mais extensos, né? Porque eles têm algumas demoras. Mas se a gente olha para um país como o Chile, onde fazem processos de antecipado de desembaraço e de repente uma mercadoria já entra no Chile e ela já está desembaraçada e o veículo praticamente nem passa pelo porto terrestre de Los Andes, por uma armação alfandegado, realmente ainda tem espaço para o Brasil crescer nesse aspecto. Só olhando para o que está acontecendo aqui na região. E não só o Chile. O Uruguai tem um sistema muito similar. Então, ainda existem possibilidades para isso, né? Para ser mais eficientes. Muito bem. Bom, pessoal, Muito a gente teve aqui um encontro Tem mais incrível, coisa pra falar, tem né? muita coisa para falar. A gente vai ter que marcar um outro encontro com vocês aí, porque teve muita novidade, muita troca. Eu queria agradecer, muito obrigada mesmo, Wagner, Matias, e para a gente finalizar, uma mensagem de cada um de vocês aqui para a gente finalizar esse papo, começando com Wagner. Bem, eu vejo que cada vez mais o ambiente de negócios tem que ser colaborativo. Você não tem que ter medo da inteligência artificial, mas você tem que saber como lidar com isso. Como tornar esse ambiente de negócios menos burocrático e você trazer tempo para você escalar valor, para você ser mais estratégico. E olhar para essa combinação iniciativa privada e governo e também não esquecer de cuidar do planeta. Hoje a gente passa por um momento de eletrificação de frota, óbvio que ainda de pequeno porte, veículo de passeio, mas assim, tem muito espaço para fomento de biocombustível, corredores sustentáveis, principalmente quando a gente fala de Cone Sul, que é o principal eixo de negócios aí entre os países da América Latina que conseguem ter um alcance rodoviário. Então eu vejo que esse ambiente de negócios tem um espaço muito bacana para crescer. E esse nível de maturidade que cada vez vai se ampliando, ele precisa trazer benefícios também para as gerações futuras. Então, nós como trabalhadores da área de logística, e preocupados, com esse
não só com o ambiente de negócio, mas para as gerações futuras, a gente precisa entender qual que é o nosso legado e como que a gente pode fazer a diferença de uma forma, sim, sustentável do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista meio ambiente, gerações futuras. Espetáculo, muito bom, Wagner. Prazer imenso tê-lo conosco, viu? Obrigado. Bom, eu acho que o Wagner fez um encerramento super amplo, super legal. Então, nada, é mais citar que a BBM está, né, na busca também de ser cada vez mais produtivo, mais eficiente e de agregar cada vez mais valor ao cliente, né? Então, é o aspecto onde a gente mais busca se desenvolver. Então, mas eu acho que o Wagner fez um encerramento assim bem legal, como para depois para contribuir com alguma coisa mais. Tá? Muito obrigada. É isso aí. Nota 10, gente. Parabéns. Obrigado, muito bom. Obrigado. Prazer.